Que nossa arrogância nos sirva de algo bendito. Que nossa arrogância nos sirva de algo bendito. Que nos alcance graça, não perdição. Que se teme na vida, a morte na morte. Pois que dependemos uns dos outros. Pois que dependemos uns dos outros. Ou haver-me-eis de arguir o sermão. Não há quem possa habitar uma casa, mesmo que a tenha construído com suas próprias mãos, que não se tenha servido da matéria-prima e da matéria transformada, que não se tenha servido da distribuição de luz e água, de internet, que não se tenha servido do comércio, das relações domésticas e exteriores, em suma, da governança civil, que não se tenha servido da ajuda ou empenho, do esforço de, abre aspas, irmãos, fecha aspas, na pobreza. Sim, irmãos, na pobreza. Entre aspas, terceiros, em tempo de vacas curtas. José. Os mesmos de que se socorreis em tempos de guerra, e vos esqueceis em tempos de abundância e comezinha paz. Impressionante ver como tomba ao chão de milênio em milênio os que herdam a terra de seus ancestrais. Que se faça questão de um empreendedor de varal. Isso lá tem razão de ser? Bom, no outro dia pode ser o varal. Tem razão. Tem razão de ser. Uma ou duas mudas de roupa, mas é tudo que tem. A questão, entretanto, não é esta. A questão é saber qual será. Por que se lembram da imortalidade os que são apenas mortais? E a perseguem, sendo apenas mortais, nada além disso. Pueris. Medíocres. Creio que porque eles se detêm sobre questões mais duradouras. Creio, senhores, que a razão esteja em questões mais duradouras, em que o porquê. Aliás, reformulando a frase, pegando um pouquinho antes. Por que se lembram da imortalidade os que são apenas mortais, superficiais, pueris, medíocres, intolerantes? Por que eles perseguem a imortalidade? Porque se detêm sobre questões mais duradouras, perenes, difíceis de se corromper. Então, novamente, não tem essa outra parte que diz medíocres e tal. Não. Novamente. Por que se lembram da imortalidade que são apenas mortais? Ah, sim, a leitura correta é esta. Por que se lembram da imortalidade os que são apenas mortais? Nós, simples homens, por que nos apegamos tanto à imortalidade? Por que a perseguimos? Porque se detém sobre questões mais duradouras, perenes, difíceis de se corromper.
Porque nesta vida, uma coisa aproveita a outra, da morte se aproveita a vida, da vida se aproveita os fortes. Assim a inteligência aproveita o corpo aproveita os sentidos aproveitam tudo, inclusive o que não podem sentir. Um dos sentidos ou mais sentidos. A terra não costuma dar frutos se nela não fizerem raízes. A terra não costuma dar frutos se nela não fizerem raízes profundas, dedicação, amor e carinho. Em qualquer tempo da vida fomos pó, já dizia Vieira, o padre Antônio Vieira. Porque a vida encerra não apenas o ser, mas a sua essência, a essência mesma de que é feito, em um dado momento fomos pó. A vida e a morte fazem parte de uma mesma existência, que inclusive é maior do que a própria vida. A vida e a morte fazem parte de uma mesma existência, que inclusive é maior do que a própria vida, ao passo que nela enxerga o milagre das origens e o que nelas está escrito. Novamente. A vida e a morte fazem parte de uma mesma existência, que inclusive é maior do que a própria vida, ao passo que nela enxerga o milagre das origens, e o que nos fragmentos, e o que nas origens, nelas, as origens, isto, ao passo que nela encerra o milagre das origens, e o que nelas está escrito. Agora sim, a vida e a morte fazem parte de uma mesma existência, que inclusive é maior do que a própria vida, ao passo que nela enxerga o milagre das origens, e o que nelas, as origens, está escrito. Todavia, abre aspas, quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele. Fecha aspas. Abre aspas. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se achega para ele. Fecha aspas. Esse trecho foi extraído de sermões de Padre Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, pregador de Sua Alteza, primeira parte, sermão da quarta-feira de cinzas. Isto é tão verdade que se nos levantarmos agora, veja que interessante, isso é tão verdade que se nos levantarmos agora e começarmos a girar em torno de nós mesmos, eventualmente tombaremos ao chão. De tal sorte que todos nós objetivamos alcançar na vida sucesso, dinheiro, posição, pois esta é a substância que nos falta para dar continuidade ao milagre da criação. Dinheiro, fama, poder são alguns dos combustíveis de que precisamos para nos movermos, sempre em direção daquilo que estabelecemos como meta. Notai a palavra, eu disse meta. Velocidade, sentido, direção, uma linha reta que traçamos em nosso imaginário que nos confere utilidade e senso de identidade. Pertencimento, portanto, e tantas são as curvas, e parábolas, e picos, e quedas, e estagnações que não somos capazes de evitar. Devemos adquirir alguma experiência para prever e, se possível, mitigar a sua ocorrência inevitável. Caso contrário, vive-se a vida como se fôssemos jogados o tempo todo de um lado para outro, sempre em busca de sobreviver.
Caso contrário, vive-se a vida, como se fôssemos jogados o tempo todo, de um lado para outro, sempre em busca de sobreviver. Dificilmente não tombaremos entre tantos arranha-céus, meio a uma selva de pedra. Dificilmente não tombaremos entre tantos arranha-céus, meio a uma selva de pedra, num coliseu moderno e às ocultas. Infelizmente, desta realidade não se pode fugir, nem o rico nem o pobre. Independentemente do contingente social, novamente. Infelizmente, desta realidade não se pode fugir nem o rico nem o pobre. Independentemente do contingente social. Uma vez que, se não estamos zanzando feito baratas sem sair do lugar, aliás, uma vez que, se não estamos zanzando feito baratas, tontas, pelas cidades e grandes centros metropolitanos, de outro turno estamos dando murro em ponta de faca sem sair do lugar. Ou ainda chovendo no molhado, enquanto outros enxugam gelo. Sendo a vida feita desta alquimia que se repete vida e morte, morte e vida, caberá julgarmos se a vida tem sempre razão. Pois se tiver, nos cabe o dever romper com o círculo da escravidão. Este que nos faz peregrinar por toda uma vida, meio um deserto repleto de revolução, porém fadado a viver o anacronismo das leis de geração em geração. Porém fadado a viver o anacronismo das leis de geração em geração. Precisamos bater o pó da nossa estante. Precisamos bater o pó da nossa estante de livros e abrir a janela dos olhos. Deixar entrar a brisa que toca na alma o ímpeto do coração. Mas não basta ter audácia. É preciso mais que coragem, sabedoria para tomar decisões. Muitos foram os grandes generais e comandantes que, munidos de armas e tropas, adentraram desertos e mares e terras selvagens. Veio as tempestades, quantos foram aqueles que desapareceram? Não se sabe ao certo. O certo é que estão no fundo de algum mar, no fundo de alguma ilha, ou no fundo de outra garrafa vazia, noite após noite. Dedo de prosa, 2 goles, nada mais. Perdemos a consciência, não nos lembramos o que aconteceu, onde estamos, que dia é hoje. As coisas parecem não ter sentido, estamos profundamente entristecidos. Estamos perdidos em algum lugar. Precisamos de ajuda. Mas não temos voz para gritar. Socorro. Nem forças. Ficamos nos afogando. Caindo no esquecimento. Contudo, senhores, é possível estimar que homens tão grandes quanto os apóstolos foram varridos pela tirania da história que se escreve com sangue e lágrimas, cuja pena toma o dedo de Deus. Novamente, não existe esse contudo. O certo é que estão no fundo de algum mar. É possível estimar que homens tão grandes quanto os apóstolos foram varridos pela tirania da história que se escreve com sangue e lágrimas, cuja pena toma o dedo de Deus. A justiça, quando se deixa misturar com a injustiça para dela absolver os fundamentos, só então extirpá-la do mundo é cetro verdadeiro de justiça, que, tornando-se serpente, o faz para revelar da vara o caduceiro.
o caduceu de ouro, a cura para todos os males. Os homens que observam este preceito ultrapassam as leis, nunca a justiça. Quantos litros d'água serão necessários para a produção disto ou aquilo? Isto cuidamos e nisso temos razão. A questão, porém, suscita o futuro do presente ainda muito distante e utópico. Muito distante da realidade e utópico. E o presente escapa. Parece esguio demais entre os homens. Parece esguio demais entre homens de uma mesma associação. Sentimos de mãos vazias ou temos o comprovante em mãos? Está aqui. Quitamos mais uma prestação. Podemos provar. Por tempo demais nos temos servido dos frutos da terra. E ela tem nos servido seus melhores cardápios e carta de vinhos. Por tempo demais fizemos questão de saber, de dizer: matei quem estava me matando. Temo, chegue o dia, e que esse dia o não possamos evitar. Temo, chegue o dia, e que esse dia não possamos evitar. A terra diga aos homens: matei quem estava me matando. E dizer: já estamos no prato principal. Imagine o que nos reserva a sobremesa. Abre aspas. Aristóteles disse que entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem, mas não entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Fecha aspas. Sermões de Padre Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, pregador de Sua Alteza, primeira parte, sermão de quarta-feira de cinzas. Vamos fazer esse final de novo. Abre aspas. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele. Fecha aspas. Este trecho foi retirado dos sermões de Padre Antônio Vieira, da Companhia de Jesus. Pregador de Sua Alteza, primeira parte, sermão de quarta-feira de cinzas. Isto é tão verdade que se nos levantarmos agora e começarmos a girar em torno de nós mesmos, eventualmente tombaremos ao chão. De tal sorte que todos nós objetivamos alcançar na vida sucesso, dinheiro, posição, pois esta é a substância que nos falta para dar continuidade ao milagre da criação. Dinheiro, fama, poder são alguns dos combustíveis de que precisamos para nos movermos sempre em direção daquilo que estabelecemos como meta. Notai a palavra meta, velocidade, sentido, direção. Uma linha reta que traçamos em nosso imaginário, que nos confere utilidade e senso de identidade. E tantas são as curvas e parábolas e picos e quedas e estagnações que se não somos capazes de evitar, devemos adquirir alguma experiência para prever e, se possível, mitigar a sua ocorrência inevitável. Que se não somos capazes de evitar determinados acontecimentos, determinadas tragédias, devemos adquirir alguma experiência
para prever determinadas situações e, se possível, mitigar a sua ocorrência inevitável. Caso contrário, vive-se a vida como se fôssemos jogados o tempo todo de um lado para outro, sempre em busca de sobreviver. Dificilmente não tombaremos ao chão. Dificilmente não tombaremos ao chão entre tantos arranha-céus. Dificilmente não tombaremos ao chão entre tantos arranha-céus, meio a uma selva de pedra, num coliseu moderno e às ocultas. Infelizmente, desta realidade não se pode fugir nem o rico nem o pobre, independentemente do contingente social. Uma vez que, se não estamos andando feito baratas tontas pelas cidades e grandes centros metropolitanos, de outro turno estamos dando murro em pontas de facas, sem sair do lugar. Ou ainda chovendo no molhado, enquanto outros enxugam gelo. Sendo a vida feita desta alquimia, que se repete vida e morte e vida, caberá julgarmos se a vida tem sempre razão. Pois se tiver, nos cabe o dever romper com o círculo da escravidão. Este que nos faz peregrinar toda uma vida meio um deserto repleto de revolução, porém fadado a viver o anacronismo das leis de geração em geração. Precisamos bater o pó das nossas estantes de livros e abrir as janelas dos olhos. Deixar entrar a brisa que toca na alma, o ímpeto do coração. Mas não basta ter audácia, é preciso mais que coragem, sabedoria para tomar decisões. Muitos foram os grandes generais e comandantes da antiguidade, e não tão assim da antiguidade recentes. Muitos foram os grandes generais das últimas grandes guerras que existiram em nosso tempo, que munidos de armas, munidos completamente da cabeça aos pés de armas e tropas, adentraram desertos e mares e selvas. Veio as tempestades, sopraram os lobos. Quantos foram aqueles que desapareceram? Quantos não foram os porquinhos que desapareceram? Muitos foram os grandes generais e comandantes da antiguidade, que munidos de armas e tropas, adentraram desertos e mares e terras selvagens. Sopraram os lobos, veio as tempestades, as tormentas. Quantos não foram os porquinhos? Desapareceram. Não se sabe ao certo. Não se sabe o número ao certo. Estima-se que foram 9 milhões, 40 milhões, 100 milhões. O certo é que estão no fundo de algum mar, de alguma ilha. Fundo de alguma promessa quebrada, de alguma garrafa vazia. É possível estimar que homens tão grandes quanto os apóstolos foram varridos pela tirania da história, que se escreve com sangue e lágrimas, cuja pena toma o dedo de Deus.
A justiça, quando se deixa misturar com a injustiça, para dela absorver os fundamentos, só então extirpá-la do mundo, é cetro verdadeiro de justiça, que, tornando-se serpente, o faz para revelar da vara, do cajado, o caduceu de ouro, a cura para todos os males. Os homens que observam este preceito ultrapassam as leis, nunca a justiça. Os homens que observam este preceito podem até ultrapassar as leis, nunca a justiça. Quantos litros d'água serão necessários para a produção disto ou aquilo? Isto cuidamos e nisso temos razão. A questão, porém, suscita o futuro do presente, ainda muito distante da realidade. Um tanto quanto utópico, ufanista, megalomaníaco. E o presente se escapa, vai se escapando das mãos. Parece esguio demais entre homens de uma mesma associação. Sentimos de mãos vazias. Ou temos o comprovante em mãos? Está aqui. Quitamos mais uma prestação. Podemos provar? Tempo demais nos temos servido dos frutos da terra. E ela tem nos servido seus melhores cardápios e carta de vinhos. Por tempo demais fizemos questão de dizer: matei quem estava me matando. Temos que o dia, e esse dia não o possamos evitar. A terra diga aos homens: matei quem estava me matando. Ouvi dizer que já estamos no prato principal. Imagino que nos reserva a sobremesa. Abre aspas, Aristóteles diz que entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem, mas não entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Sermões de Padre Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, pregador de Sua Alteza, primeira parte, sermão de quarta-feira de cinzas. Sexto tópico. Será que ainda temos tempo aqui? É uma nova gravação, ótimo. Sexto tópico. Pois digo que os judeus os enlouqueceram. São culpados de impiedade. Tudo que o Hamas fez, também não fez o Estado judeu? Sim. E pior, o fez de modo velado. Negaram o esclarecimento de questões fundamentais, como estas. Você vê, antes de se promulgar a lei, cuida de formar a Assembleia e o Constituinte. Qual dos dois lados, qual dos dois países está confessando seus crimes abertamente? Qual dos dois lados, qual dos dois países se está confessando publicamente? Isto mesmo. A Palestina, a meu ver, está com a verdade. Como sempre, Israel toma sobre si o papel de vítima inocente, mas seu martírio não é martírio, é propaganda. Os verdadeiros mártires sacrificam-se a si mesmos, lutando contra a injustiça. Ver crianças palestinas crescendo num ambiente de ódio, cultivando o mesmo ódio praticado por seus ancestrais milenares, enquanto crianças israelenses
vivem num mundo cor-de-rosa, protegidos pelos Estados Unidos, é de rasgar o véu acima. É de rasgar o véu de cima a baixo, na hora sexta. O quê? Não é bem assim? Eu estou enganado? Pergunto, que tipo de jovens, que tipo de sociedade realiza uma festa rave no meio do deserto, em meio a um conflito de proporções históricas, bíblicas, épicas e variáveis, as mais diversas possíveis? Que tipo de jovens, que tipo de sociedade se coloca em risco, coloca a própria vida em risco e leva a terceiros a cometerem o mesmo ato de loucura, o mesmo ato de insanidade? Mas nós já dissemos isso, mas nós vamos repassar isso, que é para ficar bem assentado, que é para não termos certezas, não termos incertezas, nem dúvidas, nem obscuridades. Que tipo de jovens elegem o amor como valor mais alto, tendo por base espinhos, não rochas? Vocês não podem perder essa festa. É a mensagem. Disse a mensagem via celular. Você não pode perder essa festa, cara. Essa noite eu vou me dar bem. Essa noite você vai estar bem. Pergunte a si mesmo qual dos dois países está sendo chamado por Deus no jardim. Qual dos dois está dizendo: ouvi-me chamar, tive medo, estava nu, por isso me escondi? Qual, qual dos dois países está acusando Eva? Qual dos dois países expulsou de casa a mãe do seu primeiro filho? Qual dos dois paterfamílias expulsou de casa a mãe do seu primeiro filho? Qual dos dois varões veio primeiro, Ismael ou Isaac? Quem vem primeiro, meus irmãos? O profeta ou o Cristo? Quem vem primeiro? Quem vem primeiro, o profeta ou Jesus? Quem tomou da posse de seus bens uma escrava para dar à luz? Veja agora que tipo de homem é o seu Deus. Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Veja agora que tipo de homem é o seu Deus. Do tipo que diz: no reino de meu pai há muitas moradas. No entanto, só há lugar para os escolhidos. Em nada obstante, expulsa do jardim do paraíso, o homem e a mulher, condena-os ao exílio perpétuo e da nação muito longeva pelo fogo. Afirma ser o caminho, a verdade e a vida. E, no entanto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Desde a origem tem sido assim. Desde a origem tem sido assim. Desde a origem tem sido assim. Quem controla a narrativa dos fatos, controla a própria história, senão que passa a ditá-la, segundo seus interesses pessoais. As chaves da igreja as tenho em minhas mãos. Perdoa.
Veja, muitas são as denominações, quantas não são as portas se abrem, quantas mais temos visto se fechar. O monopólio da verdade, muito sangue tem derramado, e sangue inocente. Deixo a reflexão, conforme as Escrituras Sagradas, inocente do sangue deste homem. Foi que disse Pôncio Pilatos, da Judéia, o governador. Faremos nossas mãos diante dos fatos. Já é tarde da noite, passa da hora. Assumamos o que nos cabe assumir. Dever do Estado. Responsabilidade de todos. Se não é possível a existência de Israel e Palestina, a solução de 2 estados, um só corpo, um só espírito, então que se preparem os comerciantes do templo, pois Cristo vai, pela segunda vez, expulsá-los a todos, sem exceção. E a isto seguirá outra destruição, não mais a do templo. Isto sim, da própria Jerusalém. Não permitiremos já de eterno se prolonguem as injustiças, os mais terríveis pecados. Chegou a hora. Um novo dilúvio está às portas da humanidade. Separem de cada espécie um casal, construam a arca. Antes, porém, renovem sua aliança com Deus. Pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Daquela vez 2 anjos bastaram, desta vez apenas um bastará. Venham abaixo as colunas de tão sombrio palácio. Sansão teve os cabelos cortados e os olhos cegados. Deus, contudo, lhe concederá forças para expor as entranhas dos reis e o seu maldito reinado. Cuidado, cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus amigos, meus concidadãos, nobres damas, notabilíssimos cavalheiros. Cuidado. Davi tomou a mulher do seu próximo e orquestrou a morte de seu esposo. Salomão construiu o templo, lhe houvera sido confiado, mas nele penetrou cheio de pecados, cheio de vaidades. E Jesus, pobre de Jesus, quantas mulheres, quantos homens não deixou decepcionados. Alta história, vaidade, tudo vaidade. A perfeição não é algo inalcançável. Ser perfeito todo o tempo, todavia o é. E por quê? Porque é humanamente impossível. O que é perfeito está acabado. Logo, torna-se uma vítima da inércia. Que isto fique claro, isto não é uma simulação. Não encontrando Salomão outra solução, mandou cortassem ao meio o recém-nascido, a fim de que uma das metades fosse entregue a cada uma das mulheres. Por favor, meus irmãos, arrependam-se. Confessem seus pecados antes o bebê seja partido ao meio. Da primeira vez, uma das mães dormiu e rolou por cima da criança, esmagando-a, sufocando-a. Está vendo agora?
Eles estão erguendo as placas com a foto de seus entes queridos. Veja como pesa o semblante de tão pobres vítimas. Está vendo agora? Está vendo os tanques, as rajadas, os rifles, os explosíveis, os mísseis, os caças, os domos de ferro? Está vendo no que se transformou a faixa de Gaza? Isto é o que fazem os homens quando se sentem Deus. Isto é o que fazem os homens quando se sentem Deus. Quando experimentam do fruto da árvore da vida eterna, sem antes comer da árvore da ciência do bem e do mal. Vá em frente, usurpe a Deus, tome o seu lugar, sem compreender de fato o seu caráter. Caráter, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, caráter se constrói, se molda dia a dia. Assim não é na formação das crianças, não se pode vesti-lo, o caráter. Como pretendem aqueles, porque o manto de Cristo vem no seu encalço. Imitar de Deus o caráter foi o seu único pecado. Você vê, não existem homens justos. O livro de Jó dá provas disto, não existem homens justos. Não podem existir homens justos. É impossível que haja homens justos. Apenas homens justificados. A justiça de Deus, dos homens, 30 moedas de prata. Seja como for, Israel, tenho essa sensação. Posso estar enganado, lembrando que isto aqui não é necessariamente a verdade, o levantamento desta hipótese. Não é uma acusação, mas um desabafo. Tenho comigo a sensação de que Israel está por trás de tudo. Israel, Estados Unidos, tenho comigo os 4 cavaleiros do Apocalipse, estejam por trás de tudo. Depois de programar seus terceiros atos, os muçulmanos, aliás, depois de programar os mercenários, depois de contratar os mercenários, os muçulmanos, o mundo islâmico, agora os enviam para a França e outros países europeus e países do hemisfério norte, América do Norte e América Latina e Brasil. Os enviam para o México, os enviam para a Espanha, Portugal, para a Alemanha, para vários países. E agora eles são vistos como uma ameaça real. Com isto se disfarça o seu projeto de dominação global. E isto, claro, fortalece a ala conservadora, o Partido Cristão, a Igreja Católica Apostólica Romana,
sem dúvida, fortalece a Igreja Católica Apostólica Romana, para quem Israel trabalha, para quem o banqueiro judeu trabalha. Você vê, tudo é uma questão de poder. Quem domina quem no tabuleiro de xadrez internacional? Sem dúvida, poder-se dizer princípios de valores cristãos serem superiores aos costumes e práticas de fé islâmica. No fim do dia, meus irmãos, voltamos todos à Meca. O mundo está em transe. Compreende agora? Consegue ver o que está acontecendo? Está se situando agora? Agora sim. Agora estou me situando. Agora estou entendendo o que está acontecendo. Fim do dia, voltamos todos à Meca. O mundo está em transe. Não consegue perceber o engodo, a trapaça, a cilada. Dificilmente conseguirá despertar em tempo hábil. Quando der por si, já comungará da Santa Ceia, da última Santa Ceia. E perguntará: serei eu, mestre? Serei eu aquele que vos trairá? Serei eu, mestre? Judas não é à toa o nome do traidor de Cristo, remeta diretamente ao povo judeu, pois foram os judeus quem o negaram, o entregaram a Roma. A propósito, Judas significa confissão. Pois foram os judeus quem o negaram e o entregaram a Roma. Judas não é à toa o nome do traidor. Judas não é à toa o nome do traidor de Cristo, remeta diretamente ao povo judeu, pois foram os judeus quem o negaram e o entregaram a Roma, o império da lei. O império da lei, por 30 moedas de prata. Hamas, sem dúvida, Hamas representa o que há de mais terrível no homem: o medo. Hamas ouve uma voz. Pensa estar em contato direto com Deus, com a divindade, e o obedece. Diferentemente do povo de Deus, se não me falha a memória, Samuel ordenou que os exércitos, o profeta Samuel ordenou que os exércitos do rei Saul destruíssem a todos. E assim foi feito: homens, mulheres, crianças, idosos, escravos, exceto os animais, as colheitas, o ouro, a prata. Você vê? Os membros do Hamas não têm compreensão do que fazem. E é claro, exatamente por isso devem ser retirados do poder. Eles não têm consciência das barbaridades que cometem, das atrocidades que cometem, porque eles estão sendo guiados por Deus. A sua missão é divina. E todo mais são infiéis. E é exatamente por isso que eles devem ser retirados do poder. Porque eles não enxergam vantagens como os judeus. Eles não enxergam benefícios reais de onde se extrai que pode um homem, sim, retirar algo de bom, útil e agradável, até mesmo de seus maiores erros, até mesmo de sua própria desgraça. O Hamas é um exército de crianças abandonadas que cresceram abandonados à própria sorte.
nascidas numa terra amaldiçoada, condenados já no ventre pelo fruto do pecado de Abraão, que aceitando de sua esposa a maçã, qual Adão e Eva, o pecado original, precisa agora desertar ao seu primogênito para não ser expulso da terra outra vez. E o faz. Condena à morte tanto o filho quanto a mãe, que por Deus serão resgatados em seus últimos dias, em suas últimas horas, em seus últimos minutos na terra. Você vê certas leis, meus irmãos, meus amigos, meus concidadãos, certas leis, apesar do véu de moralidade, produzem grandes injustiças. Outras são realmente imorais e desprezíveis. Há também aquelas justas e necessárias. Abraão, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Senhor, sara a nossa terra. O joio e o trigo se separam. E este é o desafio de todas as eras. Farinha do mesmo saco. Só há um modo para descobrir quem está mentindo, dizendo a verdade. Você vê Satanás, é verdade, se disfarça em anjo de luz. No entanto, seu mau cheiro não o pode disfarçar. E se assim é, sua descendência será como as estrelas do céu, que não se podem contar. Mas já se colocam muito acima dos homens, tipo as estrelas, e pairam dispersas no seio das trevas. Sua descendência será como as areias da praia que não se podem contar. Sopra o vento, se esvaem no tempo as pegadas de Abraão. Abraão, sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Sai da terra. Primeiro-ministro Netanyahu, deixa a Palestina ganhar. E à medida em que as paredes forem sendo reerguidas, novamente, as velhas colunas, Sansão vai derrubar. Então Deus voltará ao jardim, perguntará por vós, mas desta vez trará consigo uma maçã, a maçã do bem e do mal. Ensinará o homem a pescar, ensinará o homem o caminho, a verdade e a vida. Você vê? Pedro e seus companheiros tendo em mão tudo de que precisavam, muito experimentados no mar. Nada conseguiram pescar e a noite foi longa. Logo pela manhã retornaram cansados e frustrados, já iam se recolhendo, conformados pelas circunstâncias desfavoráveis, a derrota esmagadora que faz o mar, a derrota esmagadora que faz a supremacia do mar, cujas ondas leva e traz. É preciso ser mais inteligente que Satanás. Por isso, muito mais humano do que o próprio Deus. Meus irmãos, é preciso ser mais inteligente
que Satanás, por isso, muito mais humano do que o próprio Deus. O Deus de Isaque, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O ódio só se vence pelo amor. O ódio só se vence pelo amor. Ensinemos, pois, do que é feita a justiça de Deus, começando por corrigir a sua fundamentação, isto é, o próprio fundamentalismo. Talvez seja tarde para alguns monstros, ocultos ou revelados, é verdade, a fera ferida. Porém, cresçamos o cárcere à medida em que se vai libertando da jaula. Não para entretenimento do público, como faziam os caçadores de tesouro perdido, mas para ensinar que é possível transformar a própria natureza sem deixar de ser o que é. O leão continua sendo leão, não é preciso arrancar a seus dentes e garras. O elefante continua sendo elefante, não é preciso queimar suas patas. E o homem continua sendo homem, apenas que a imagem e semelhança de Deus. Não repitamos os mesmos erros do passado. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Tópico 7. Mas nós não estamos atacando o Iraque, o Afeganistão, a Síria, o Irã, a Palestina. Nós estamos tentando libertar os cativos da sua opressão milenar. Muitos de nós ainda estão lá, filho, lutando. Estão lá presos no subterrâneo palácio do faraó. Ainda posso ouvir o relincho dos cavalos, fechando sobre eles as águas do Mar Vermelho. Cavalos e cavaleiros caídos, feridos pela espada de seus irmãos. Tópico 8. Que a tirania do mais forte nunca se oponha às leis do Estado. Que tendo força de lei o magistrado que faça a guerra, o ditador, o senado e o povo nele sejam uma e a mesma pessoa. Que mesmo tendo sido julgado e condenado pelo magistrado, qualquer cidadão do povo procedam à execução da pena, e se o povo confirmar a sentença, isto é, se o povo confirmar a sentença. Que os cidadãos de Roma se mobilizem, não esperem por resultados, que busquem ocupar as cadeiras do Senado, que sejam partícipes na administração da coisa pública, jamais cúmplices da tirania do Estado. Que façam distinção aos mais diversos cargos, que para o cidadão não só haja o direito de apelação, como faça bons auspícios desta sua jurisdição. Tópico 9. Veja que interessante. 12 foram os discípulos, 12 foram as tribos de Israel. 12 são os portões mencionados no livro do Apocalipse. Por 12 anos sangrou a pobre mulher cujas vestes tocou. 12 cestos cheios de pães e peixes confirmam o milagre da multiplicação. Com 12 anos, Jesus foi ao templo para falar aos mestres da lei. 12 príncipes de Ismael procedem. 12 príncipes de Israel. 12 são as pedras preciosas no peitoral do juízo. 12 fontes haviam em Elim, postos sobre a mesa de ouro. 12 pães ali se acham. 12 pedras depositou-se por ocasião da travessia do Jordão. Sobre 12 bois, o mar de bronze está assentado no templo de Salomão. Também 12 intendentes possuía, que proviam ao rei e à sua casa. Também 12.000 cavaleiros. Ali se achavam 12 leões esculpidos. 12 espias enviou Moisés à terra de Canaã. O altar de Elias foi edificado sobre 12 pedras.
mediu o profeta Ezequiel, o altar do templo, 12 côvados de largura por 12 côvados de comprimento. A cidade possuía 12 portas. A cidade santa possuía 12 portas. 12 legiões de anjos me seriam confirmadas agora mesmo, conforme relatado em Mateus 26:53. A filha de Jairo possuía 12 anos e não estava morta, apenas dormia. Agora pergunto, como um povo que se diz escolhido por Deus, tão afeito a simbolismos e significados ocultos, pode ser tão cego a ponto de ser literal? Serão as escrituras ou a interpretação dos mestres o que determina a vontade de Deus? Tópico 10º. E por falar em vontade de Deus, vamos falar de justiça e injustiça. Vejamos com que palavras Hannah Arendt descreve os judeus em seu livro As Origens do Totalitarismo. Abre aspas, citando apenas trechos do livro de Hannah Arendt. Abre aspas, o antissemitismo austríaco tornou-se violento não sob o reinado de Metternich e Francisco José, mas na República Austríaca, após 1918, quando era perfeitamente óbvio que quase nenhum outro grupo havia sofrido tanta perda de influência e prestígio em consequência do desmembramento da monarquia dos Habsburgos quanto os judeus. Fecha aspas, página 15. Novamente, abre aspas. O antissemitismo austríaco tornou-se violento não sob o reinado de Metternich, e corrija-me se eu não estiver pronunciando corretamente essa palavra, e Francisco José, mas sim na República Austríaca após 1918. Foi ali que tornou-se violento o antissemitismo austríaco, quando era perfeitamente óbvio que quase nenhum outro grupo havia sofrido tanta perda de influência e prestígio em consequência do desmembramento da monarquia dos Habsburgos, quanto os judeus. Página 15. Fecha aspas, página 15. Abre aspas, a perseguição de grupos impotentes ou em processo de perder o poder pode não constituir um espetáculo agradável, mas não decorre apenas da mesquinhez humana. O que faz com que os homens obedeçam ou tolerem o poder e, por outro lado, odeiem aqueles que dispõem da riqueza sem o poder, é a ideia de que o poder tem uma determinada função e certa utilidade geral. Até mesmo a exploração e a opressão podem levar a sociedade ao trabalho e ao estabelecimento de algum tipo de ordem. Só a riqueza sem o poder ou o distanciamento altivo do grupo que, embora poderoso, não exerce atividade política, são considerados parasitas e revoltantes, porque nessas condições desaparecem os últimos laços que mantêm ligações entre os homens. A riqueza que não explora deixa de gerar até mesmo a relação existente entre o explorador e o explorado. Acho que ela queria dizer entre o empregador e o empregado. O alheamento sem política indica a falta do menor interesse do opressor pelo oprimido. O alheamento sem política indica a falta do menor interesse do opressor pelo oprimido. Fecha aspas, página 15. Observação. Bem, aqui se diz que ele começa o texto dizendo a perseguição de grupos impotentes ou em processo de perder o poder. Pera lá, impotentes?
Como assim impotentes? Os judeus impotentes? Sim, claro, no sentido de não ostentarem uma luta armada. Autores do mal oculto? Sim, porque dispunham de reservas e recursos substanciais. Eles financiavam grupos engajados na luta armada. Membros tanto da esquerda quanto da direita, a depender dos seus interesses, a depender das circunstâncias, dos momentos mais favoráveis, mais oportunos. Quer dizer, eles não são impotentes, nem vítimas, nem homens indefesos. Vítimas inocentes, homens indefesos. Ah, penso que não. Abre aspas. Citação de mesma autora. Velhos e experimentadores emprestadores de dinheiro, com ligações com a nobreza europeia, a qual deviam muitas vezes proteção local e cujas finanças costumavam administrar, enquanto nenhum outro grupo entre as populações da Europa estava disposto a conceder crédito ao Estado ou a participar ativamente da evolução dos negócios estatais. De modo algum, o Estado poderia consentir que os judeus fossem assimilados pelo resto da população, a qual lhe recusava crédito, negando-se a participar dos negócios do Estado e a fomentá-los. Antes dos éditos da emancipação, cada casa principesca, cada monarca da Europa já possuía seu judeu da corte para administrar as finanças. Durante os séculos XVII e XVIII, esses judeus da corte eram sempre indivíduos isolados que mantinham, de certo, conexões inter-europeias e dispunham de fontes de crédito inter-europeias, mas não constituíam entidade financeira internacional. Fecha aspas, página 22. Ora. Não dispunham de fontes de crédito inter-europeias? Quer dizer, diz que esses judeus da corte eram sempre indivíduos isolados que mantinham, de certo, conexões inter-europeias e dispunham de fontes de crédito, mas não constituíam entidade financeira internacional. Ora, como não? Como não? E as igrejas? O que você pensa que... De que se trata as igrejas? O que você pensa que são as igrejas? As igrejas católicas e as suas denominações evangélicas. Você já entrou nas igrejas católicas no Brasil? Você já viu as peças, as obras de arte, o ouro em abundância? Onde você acha que eles guardavam o ouro? Das arrecadas que faziam em Bahia, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e em outros estados. Não à toa se anda dizendo por aí que estas igrejas hoje em dia, que abrem as portas, logo fecham, lavam o dinheiro do tráfico de drogas e armas. Mas como é que de repente a coisa ficou tão escancarada que agora é um tal de abrir hamburgueria, realmente está chovendo hambúrguer, é verdade. Pois muito bem, senhores, prossigamos na leitura do texto Ora em Análise. E com um bocadinho assim de barbecue. Molho barbecue. Abre aspas. A partir de meados do século XIX, os judeus mantiveram posição de destaque porque ainda desempenhavam um papel importante, intimamente ligado à participação nos destinos do Estado. Opa, mas isso é contraditório ao que se estava dizendo anteriormente. Sem território e sem governos próprios, os judeus constituíam elemento inter-europeu. E o Estado-nação necessariamente conservava-lhes essa condição, porque dela dependiam os serviços financeiros prestados por judeus. Mas, mesmo após o desaparecimento da sua utilidade econômica, a condição inter-europeia dos judeus continuava sendo de suma importância para o Estado.
principalmente em tempo de conflitos e guerras entre as nações. Vamos retomar esse trecho. Mesmo após o desaparecimento da sua utilidade econômica, os judeus continuaram sendo parte integrante do Estado e, ao mesmo tempo, constituíam uma ameaça direta à aristocracia e governos autocráticos. O quanto detinham conhecimentos sobre todas as transações econômicas realizadas entre os estados e podiam vender informações sensíveis, montar dossiês por 30 moedas de prata. Seja porque fossem ameaçados, seja porque fossem contrários às políticas de governos e seus representantes. Um jogo arriscado que resultou na morte de 6 milhões de judeus. Houveram 100 milhões de mortes entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Mas é claro, houveram as 6 milhões de mortes dos judeus. Claro, foi horrendo, foi horrendo. É uma demonstração horrenda. Que Deus nos ajude. Nunca precisamos pisar num campo de batalha. Se você tiver sorte, se você tiver muita sorte, sairá com vida. Se você tiver muita sorte, não será baleado por fogo amigo, pelos homens da sua própria companhia, que vêm logo atrás de você. Se você tiver sorte, não será esmagado por um tanque de guerra do seu próprio pelotão. Não será atingido por um torpedo lançado pelos seus próprios companheiros. Se você tiver sorte, não pisará numa mina instalada na sua própria companhia. Se você tiver sorte, não será incriminado, não forjarão crimes contra você, não cairá uma tocaia. Se você tiver muita sorte, não será pego numa rajada, não será explodido em pedaços. Mas é claro, houveram a morte de 6 milhões de judeus nos campos de concentração, uma coisa horrível, mas exemplar. Exemplar, era um exemplo para o mundo. Era um exemplo de que todos serão julgados conforme julgarem aos seus semelhantes. De que não podemos ser bons nem maus, apenas justos. De que seremos julgados conforme julguemos, pelo mesmo peso, pela mesma medida. Pois quando se submete a uma produção probatória, quando você está submetido a uma produção probatória, estabelecem certas cláusulas, digamos assim. Se você estiver certo, vamos começar de outra maneira. Se você estiver errado, sofrerá consequências terríveis. Se o que a outra parte alega for verdade sobre você, sofrerá consequências terríveis, perderá tudo, sofrerá violências, acidentes, tragédias, doenças, porque estas foram as condições da outra parte para se submeter a uma produção probatória.
se ela está dizendo a verdade ou se ela está blefando, no fim, todos vamos ver as suas cartas. No fim, todos têm que mostrar as suas cartas. Você comprou a briga, agora tem que mostrar as cartas. Então, se você acha que, se as suas condições para se submeter à produção probatória são essas, do modo como julguei, será julgado. As coisas terríveis que me aconteceriam, agora acontecerão com você. Abre aspas. Os judeus, sem conhecer o poder ou se interessar por ele, nunca pensaram em exercer, senão, suaves pressões para fins subalternos de autodefesa. Nada, porém, diz Hannah Arendt, está mais longe da verdade. Veja, os judeus, sem conhecer o poder ou se interessar por ele, nunca pensaram em exercer, senão suaves pressões para fins subalternos de autodefesa. Logo em seguida ele escreve, nada, porém, está mais longe da verdade. Essa falta de ambição foi mais tarde profundamente ressentida pelos filhos mais assimilados dos banqueiros e negociantes judeus. Enquanto alguns deles sonhavam, como Disraeli, com alguma sociedade secreta judaica, a qual poderiam pertencer, mas que nunca existiu, outros, como Hatenou, que eram melhor informados, entregavam-se a tiradas meio antissemitas contra os mercadores ricos que não tinham poder nem posição social. Fecha aspas, página 33. E aqui está a chave do porquê aquela porta foi aberta para depois ser fechada e nunca mais aberta. A porta dos leões. Porque o que nega em verdade desmente. O que afirma em verdade está negando. O que nega em verdade pergunta. Não necessariamente nesta ordem. Abre aspas. Essa inocência nunca foi bem entendida por estadistas ou historiadores não judeus. Esta inocência nunca foi bem entendida por estadistas ou historiadores não judeus. Por outro lado, o desligamento dos judeus do poder era aceito com tanta naturalidade pelos representantes ou escritores judeus que eles quase nunca o mencionavam, a não ser para exprimir sua surpresa ante as absurdas suspeitas levantadas contra eles. Que interessante. Vamos ler essa passagem de novo. Página 33. Abre aspas. Essa inocência nunca foi bem entendida por estadistas ou historiadores não judeus. Por outro lado, o desligamento dos judeus do poder era aceito com tanta naturalidade pelos representantes ou escritores judeus que eles quase nunca o mencionavam, a não ser para exprimir sua surpresa ante as absurdas suspeitas levantadas contra eles. Fecha aspas. O próprio Jesus Cristo possui uma cúpula secreta. Os soldados romanos seguem tentando descobrir quem é Jesus. Mas os seus discípulos todos se levantam dizendo, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Muito pouco se fala de Caifás e seus seguidores. No entanto, a trama da morte de Jesus segue a largos passos e é do conhecimento do próprio Cristo. Os próprios soldados romanos fingem desconhecer o paradeiro e a figura de Jesus. Não por outro motivo, Judas é levado a beijar a face do mestre. Negação plausível, é claro, talvez. Tudo o que eles fazem é ilegal, é verdade. Tudo o que eles fazem acontece. Os milagres todos acontecem durante a noite. De dia eles são revelados. De dia se revelam os milagres, mas todos eles acontecem à noite. Tudo o que eles fazem é ilegal e contraria a própria lei, que juraram lealdade restrita. Quem assistiu o filme Damon and Peaches compreendeu que
nesta organização secreta, iniciada lá pelos profetas, passada de geração em geração, até Cristo e depois em diante, com as cruzadas, a Igreja Católica, enfim, compreenderá que esta organização funciona da seguinte maneira: um está dentro, o outro está fora do círculo. Isto não é novidade para muitos dos senhores e das senhoras, mas para grande parte da população é. Um está dentro, o outro fora do círculo. São duas faces de uma mesma moeda, e os dois participam da mesma organização, trabalham para os mesmos fins, para realizar os mesmos fins. São duas faces de uma mesma moeda. Se não houver engano, o próprio Cristo diz: antes do galo cantar, tu, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E aqui está dizendo que os representantes ou escritores judeus, eles quase nunca mencionavam o fato do desligamento dos judeus do poder, a não ser para exprimir sua surpresa ante as absurdas suspeitas levantadas contra eles. Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. A verdade, abre aspas, citação de mesma altura. A verdade é que os Rothschild tinham tanta noção política quanto qualquer outro banqueiro judeu, e como seus coreligionários jamais se aliavam a um governo específico, e sim a governos, a autoridade em si. Fecha aspas, página 33. Precisa falar mais alguma coisa? Pior que precisa. Abre aspas. Quão profunda era a fé que os judeus tinham no Estado, e quão fantástica era a sua ignorância das verdadeiras condições da Europa. Foi revelado nos últimos anos da República de Weimar, na véspera da tomada de poder por Hitler. Não é uma pergunta. Novamente, abre aspas. Quão profunda era a fé que os judeus tinham no Estado, e quão fantástica era a sua ignorância das verdadeiras condições da Europa, foi revelado nos últimos anos da República de Weimar, na véspera da tomada de poder por Hitler, quando já razoavelmente apavorados com relação ao futuro, os judeus procuraram uma vez engajar-se na política. Com o auxílio de alguns não-judeus, fundaram um partido de classe média que denominaram Partido do Estado. Já a sua denominação sendo contraditória. Estavam tão ingenuamente convencidos de que seu partido, que supostamente os representava na luta política e social, se confundisse com o próprio Estado, que lhes escapou até a análise da relação entre um partido e o Estado. Se alguém levasse a sério este partido de cavalheiros respeitáveis e perplexos, teria concluído que a lealdade, a qualquer preço, encobria forças que tramavam apoderar-se do Estado. Fecha aspas. Página 33, 34. Dúvidas? Senhores e senhoras, alguma dúvida? Abre aspas. A emancipação política dos judeus no fim do século XVIII, em alguns países, e a discussão do problema no resto da Europa Central e Ocidental causaram a mudança de atitude dos judeus em relação ao Estado, a qual foi, de certa forma, simbolizada pela ascensão da Casa dos Rothschild. A nova política desses judeus da corte, que foram os primeiros a se tornar banqueiros estatais, veio à luz quando, insatisfeitos em servir a um príncipe ou a um governo, decidiram internacionalizar seus serviços, pondo-os simultaneamente à disposição dos governos da Alemanha, da França, da Grã-Bretanha, da Itália e da Áustria. Fecha aspas, página 36. Senhores, o próprio livro da Hannah Arendt, este que se está a analisar, traz à baila assuntos particulares e confidenciais, assuntos sensíveis. De certo modo revela segredos
das principais famílias monárquicas da Europa, seu modo de vida e particularidades, finanças, transações políticas, transações econômicas, público-privado, público-público, instituição de casamentos, etc. De sorte que podemos tomar a obra em analogia à ascensão e queda dos judeus. Abre aspas, citação de mesmo autor. Ingressaram no mundo dos grandes negócios durante os últimos anos das guerras napoleônicas, quando de 1811 a 1816, quase metade das subvenções inglesas às potências do continente europeu passaram por suas mãos. Quando, após a derrota de Napoleão, a Europa inteira precisava de elevados empréstimos para reorganizar suas máquinas estatais e reconstruir estruturas financeiras, os Rothschild detinham quase o monopólio da gestão dos empréstimos estatais. Isso durou 3 gerações, durante as quais conseguiram derrotar todos os concorrentes judeus e não judeus. A casa dos Rothschild tornou-se, como disse Capefig, abre aspas, o tesoureiro principal da Santa Aliança, fecha aspas. Página 21, página 36. Agora não me recordo. Mas está no livro de Hannah Arendt. Isso, senhores, porque eles não detinham qualquer conhecimento sobre as ações do governo. Tornaram-se o tesoureiro principal da Santa Aliança. Isso porque eles não detinham quaisquer conhecimentos sobre as ações do governo, isso porque não tinham quaisquer interesses relacionados com as políticas estatais, ou às políticas estatais. Abre aspas. Citação de mesma autora. Contudo, outro fato menos acidental explica essa imagem do judeu. Na preservação do povo judeu, a família havia sido mais importante do que em qualquer outro grupo político ou social do Ocidente, com exceção da nobreza. Os laços familiares constituíam um elemento mais forte e persistente na resistência do judeu à assimilação e à dissolução. Como a nobreza europeia, em declínio, fortalecia suas leis de casamento e linhagem, os judeus tornaram-se mais conscientes dos laços de família. Nos séculos de sua dissolução espiritual e religiosa, sem a antiga esperança da redenção por um Messias, e sem o solo próprio, o povo judeu tornou-se cônscio de que sua sobrevivência havia sido conseguida num ambiente estranho e hostil. Começou a ver o círculo interno da família como espécie de derradeiro baluarte, a conduzir-se em relação aos membros do seu próprio grupo e a conduzir-se em relação aos membros de seu próprio grupo como se fossem membros de uma grande família. Em outras palavras, a imagem antissemita do povo judeu como uma família intimamente interligada por laços de sangue tinha de fato algo em comum com a ideia que os judeus faziam de si mesmos. Fecha aspas, página 38. Quando a coisa apertou, os laços familiares, antes muito estreitos, muito restritos, muito reservados a esta ou aquela família, a esta ou aquela casta, tornou-se mais flexível, mais aberto, mais compreensível em relação aos demais judeus outrora excluídos da equação. Abre aspas, citação de mesmo autor. Entre as reações naturalmente amargas da aristocracia, que era a classe mais atingida pelas mudanças, estava uma súbita e inesperada irrupção de antissemitismo. Seu mais eloquente porta-voz, Ludwig von der Marwitz, proeminente ideólogo conservador, apresentou ao governo uma petição na qual apresentava os judeus como o único grupo a gozar de reais vantagens em consequência da alteração legal do sistema, anunciando, abre aspas, a transformação da antiga e imponente monarquia prussiana em um Estado judeu. Fecha aspas. Página 40. Senhores,
Se ainda não ficou claro, permita-me fazer a transcrição. A transcrição da obscuridade no embargo de declaração. Senhoras e senhores, os judeus foram os responsáveis pela queda da monarquia francesa, austríaca, russa, prussiana. Os judeus e a Igreja Católica por trás. E eles teriam sido responsáveis pela queda da monarquia britânica, não fosse pelo anglicanismo. Cada grupo judeu, nas mais diversas camadas estatais espalhados por diversos países, traíram o Estado, suas leis e governantes. Está aí o porquê. Porque os judeus foram perseguidos e mortos. E quando se fala em judeus aqui, subentende-se Igreja Católica. Para quem eles trabalham? Para o Papa. Abre aspas. Esses fatores tornam mais significativo o fato de terem sido exatamente os aristocratas que iniciaram a argumentação política de caráter antissemita. Nem os laços econômicos, nem a intimidade social continuavam válidos no momento em que a aristocracia decidiu opor-se ao Estado-nação igualitário. Socialmente, o ataque contra o Estado identificava os judeus com o governo, embora os ganhos reais, econômicos e sociais das reformas coubessem à classe média. Ela raramente era inculpada politicamente e suportava com indiferença a tradicional atitude desdenhosa dos aristocratas. Os judeus podiam ser atacados mais facilmente, perderam sua antiga influência e tradicionalmente catalisavam antipatias. Assim, tornando-se antipática aos antipatizados judeus, a aristocracia almejava tornar-se simpática na opinião geral. Fecha aspas. Observação. À medida em que o apelo Estado-nação igualitário crescia e se tornava mais forte, nem os laços sociais, nem a intimidade social entre judeus e nobres bastou para afastar os ganhos reais de um dos lados, trair ao outro. O elo mais fraco, portanto, prevaleceu. Mas quando a corda rompeu, os dois lados vieram ao chão. Abre aspas, citação de mesma autora. Aliás, eles já previam que, abre aspas, cada medida legal ou política no sentido de emancipação dos judeus, em geral, levaria necessariamente à deterioração de sua própria situação cívica e social, fecha aspas. Página 33, e também sabiam o quanto seu poder dependia da posição e prestígio que alcançaram dentro das comunidades judaicas. Assim, sua política era de tentar obter mais influência para si, mantendo os correligionários do leste em isolamento nacional, como se essa separação fizesse parte da religião. Assim, os outros, dependendo deles cada vez mais, poderiam ser usados exclusivamente por aqueles judeus que alcançaram a posição de mando. Fecha aspas. Observação. O argumento de que a emancipação dos judeus levaria à deterioração e desintegração do Estado judeu simplesmente porque eles estão de passagem, não querem se envolver em guerras, apenas produzi-las, cai por terra aqui uma vez que haviam judeus espalhados por toda a Europa e demais continentes. O argumento do primeiro-ministro Netanyahu, que diz: nós éramos donos da terra, nós fomos expulsos da terra, nós retomamos a terra é nossa, cai por terra, porque está escrito na Bíblia: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, multiplicai, povoai sobre a terra. Eles não foram expulsos, meus irmãos. Eles saíram de lá como missionários. E aqui no Brasil vão chegar 12 milhões de escravos negros. Nesta condição de escravos.
Mas eles não são escravos. Eles não são escravos, meus irmãos. Eles são agentes operacionais e administrativos. E nós vamos falar sobre a escravidão. Eles são missionários. E eles todos têm uma missão. Eles estão interligados. Roma, África, Egito, Israel, Oriente Médio, os povos que se desenvolveram na Mesopotâmia. Aliás, os israelenses são egípcios. Se você ainda não compreendeu isso, está aqui o momento de fazer. Está aqui a sua chance. São egípcios. Os israelenses são egípcios. Os povos hebreus, esse nome era dado aos povos marginalizados da sociedade egípcia. Aos povos que não pertenciam à classe política, à classe religiosa. São egípcios. Israel. O que significa Israel? Você já parou para pensar no significado da palavra Israel? Vamos separar silabicamente Israel. Israel. Is pode ser em inglês Pode ser de trás para frente, si, de sim em espanhol. Ra significa Deus, sol. El significa Deus. Então, é Deus sol. Ou sim, sol, que pode ser interpretado como I am, sou, porque sou e sol, a única diferença é o acento. E o L. Eu sou Deus. Sim, sou Deus. Ou, sim, é Deus Sol. É Deus Sol. Israel. São egípcios. E você passou o tempo todo pensando que fossem hebreus. Judeus. Judeus relaciona-se a Judas, traidores, confessores, manipuladores do destino. Geralmente te acusam dos crimes que eles estão cometendo. Geralmente é assim. Eles nos acusam dos crimes que estão cometendo. Lembrando que esta não é a verdade necessariamente, mas a minha verdade, o meu ponto de vista, o meu modo de ver a questão. É o levantamento de uma hipótese que pode ser muito bem acolhida ou descartada. Serve para o aprofundamento da questão, para instigar a sociedade a encontrarmos a verdade real, juntos. Não para você sair queimando a casa dos judeus, perseguindo os judeus. Eu não sou um nazista, sou brasileiro. Eu não nasci na Alemanha. Eu não sou um nazista, sou um brasileiro, sou um democrata, um aristocrata. Digamos assim. Eu não sou um nazista, eu não persigo os judeus. Eu posso muito bem ter amigos judeus, mas eu quero esclarecer a questão. Eu quero esclarecer a questão, é importante para mim. É importante para mim e vocês vão compreender o porquê lá na frente. Lá na frente, ao longo dos vídeos vocês vão compreender o porquê é importante para mim esclarecer esta questão. Sabe, minha mãe ficou doente por causa do cristianismo, por causa da religião, desta ideologia, desta lavagem cerebral. Este é um dos motivos, mas não é o motivo principal. Minha mãe ficou doente, enlouqueceu. Por conta disto, por conta desta lavagem cerebral que se faz, praticada pela igreja.
Este é um dos motivos. Então, quando ele diz, o primeiro-ministro Netanyahu diz que os judeus eram donos da terra, foram expulsos da terra, cai por terra, porque, na verdade, eles saíram da terra, eles são imigrantes, eles saem da terra e eles vão se irradiando por toda a Europa, eles chegam ao continente, eles chegam ao hemisfério norte, eles chegam às Américas, eles estão em todos os lugares, são missionários. E aqui chegarão 12 milhões de escravos negros que trabalham para eles. E esta é a minha outra tese sobre a escravidão, que nós vamos falar mais adiante. De que esses negros escravos surgidos aqui não são, de modo algum, inocentes. Eles podem estar inocentes dos fatos conscientemente, mas inconscientemente não. Nós vamos falar disso mais para frente. Do porquê da escravidão. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação. Não é assim, certas coisas não têm explicação, não se explicam, não tem sentido, não tem razão. Não, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Eu não aceito isso. Abre aspas, citação de mesma autora. Uma íntima relação liga as condições peculiares da existência judaica e a ideologia de grupos antissemitas. Os judeus constituem um único elemento intereuropeu numa Europa organizada em base nacional. Era lógico que seus inimigos se organizassem de acordo com o mesmo princípio e, em sua luta contra o grupo que supera as nações, criassem um partido que supera os partidos, já que pretendiam eliminar esses pretensos manipuladores do destino político de todas as nações, apoderando-se de seus segredos e de suas armas. Os judeus constituíam o único elemento intereuropeu numa Europa organizada em base nacional. Era lógico que seus inimigos se organizassem de acordo com o mesmo princípio. E em sua luta contra o grupo que supera as nações, criassem um partido que supera os partidos, já que pretendiam eliminar esses pretensos manipuladores do destino político de todas as nações, apoderando-se de seus segredos e de suas armas. Fecha aspas, página 50. Abre aspas. O supranacionalismo dos antissemitas abordava a questão da organização internacional. Acho que está muito escuro, deixe-me ver. Ainda tem bastante luz. Vou abrir ali só um instante, vamos dar pausa aqui. Muito bem. Abre aspas. De citação de mesma altura. O supranacionalismo dos antissemitas abordava a questão da organização internacional do ponto de vista exatamente oposto. Seu objetivo era uma superestrutura estatal que destruísse as estruturas nacionais. Seu ultranacionalismo, que preparava a destruição do corpo político de sua própria nação, baseava-se no nacionalismo tribal, com um desmedido desejo de conquista que constituiria uma das forças principais com que se poderiam aniquilar as fronteiras do Estado-nação e de sua soberania. Uma característica comum tanto a judeus quanto a comunistas, a internacionalização da sua ideologia, seja ela política ou religiosa. Abre aspas, mais importante que a expansão dos judeus comerciantes independentes foi outra mudança na estrutura ocupacional. As comunidades judaicas da Europa Central e Ocidental haviam atingido um ponto de saturação em matéria de riqueza e sucesso econômico. Esse poderia ter sido o momento para os judeus demonstrarem o desejo do dinheiro pelo amor ao dinheiro ou ao poder. No primeiro caso, poderiam ter expandido seus negócios para legá-los aos seus descendentes. No segundo, poderiam ter se firmado mais nos negócios estatais,
para reforçar a sua influência sobre o governo. Não fizeram nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, os filhos dos negociantes prósperos e em menor escala dos banqueiros abandonavam as carreiras dos seus pais em troca de profissões liberais ou atividades puramente intelectuais, luxo ao qual não poderiam ter aspirado algumas gerações antes. O que o Estado-nação tanto temera no passado, o surgimento de uma inteligência judia, passou a ocorrer agora num ritmo rápido. Fecha aspas, página 62 a 73, se não me engano. Não, página 62. É como eu leio o livro no... Ai, meu Deus. Como é o nome? Santo Deus. Santo Deus. Como eu leio o livro no PDF, tem um nome aqui disso aqui. No Acrobat Reader. Como eu leio os livros que eu tenho todos, eu leio no Acrobat Reader, PDF. Você tem a página do livro e você tem a página do livro segundo a rolagem do texto, que às vezes coincide, às vezes difere. Por isso, às vezes, eu tenho essa confusão. Você entendeu? Muito bem, isso não é importante agora. O importante é que o fato de se manterem no poder sem de fato se colocarem no poder, perceba, o fato de se manterem no poder sem de fato se colocarem no poder, parece ser uma marca registrada dos descendentes de Jafé. Sabe, uma vez que em diversas passagens bíblicas, Deus se apresenta por detrás de uma nuvem, uma neblina, no alto de um monte, ou envia seus anjos, que poucas vezes se deixam ver, pelos poucos líderes religiosos, ungidos e únicos representantes de Deus na terra. Isso diz muito sobre o banqueiro judeu, o banqueiro estatal judeu, no que diz respeito à sua participação nos assuntos de Estado. Eles raramente se deixam ver. E no templo, meus irmãos, no templo onde fica a Arca da Aliança, só pode entrar, apenas um pode entrar, apenas aquele ungido de Deus é que pode entrar. Qualquer outro que ousar pôr os pés lá dentro, cairá morto no chão. Essa é a questão. O fato deles se manterem no poder sem de fato se colocarem no poder. Abre aspas. Esses judeus, citação de mesma autora, esses judeus governavam as comunidades judaicas, mas não pertenciam a elas, nem social, nem geograficamente. Permaneciam tão fora da sociedade judaica como da sociedade dos gentios. Tendo feito brilhantes carreiras individuais e valendo-se dos seus privilégios, formavam uma espécie de comunidade de exceções, embora com oportunidades sociais limitadas. Fecha aspas, página 73. Abre aspas, citação de mesma autora. Tradicionalmente desdenhados pela sociedade da corte, sem conexões comerciais com a classe média não judaica, suas ligações estavam tão alheias às normas da sociedade em que viviam, quanto sua ascensão econômica independia das condições econômicas contemporâneas. Esse isolamento e essa independência davam-lhes uma sensação de poder ilusório e aguavam-lhes o orgulho. Exemplifica-o esta anedota que data do começo do século XVIII. Um certo judeu, repreendido por um nobre e culto médico cristão, por ser orgulhoso, embora não houvesse príncipes entre os judeus, respondeu com insolência, abre aspas, não somos príncipes, nós os governamos. Não à toa, os judeus secretamente concatenados e responsáveis
pela imigração de africanos sob a fachada da escravidão, acenderia aqui nos corações dos povos europeus e americanos o sentimento de completa e irrestrita submissão, despojo de armas, entrega do espírito a Deus, um Deus que se aposta dos homens, tão logo se aposta de seus bens. Nós vamos falar disso mais para frente, sobre a escravidão dos negros. Podemos traçar um paralelo com o texto acima, com o fim do século XIX, início do século XX, quando da abolição da escravidão no Brasil. Vejamos, tradicionalmente desdenhados pela sociedade da corte, sem conexões comerciais com a classe média, suas ligações estavam tão alheias às normas da sociedade, as ligações dos negros escravos, estavam tão alheias às normas da sociedade contemporâneas, da sociedade em que viviam, quanto sua ascensão econômica estava dependente das condições econômicas contemporâneas. Esse isolamento e essa independência, essa dependência, na verdade, decorrente da abolição, dava-lhes uma sensação de poder ilusório e aguçava-lhes o orgulho. Não é aguava, não, é aguçava-lhes. Exemplifica-o esta anedota, que data do começo do século XVIII, e com licença da literalidade, vou acentuar o número 18 relacionando a 1808. Período da chegada da família real portuguesa cá nestas terras. Abre aspas. Um certo judeu, repreendido por um nobre culto padre cristão, por ser orgulhoso, embora não houvesse príncipes entre os nativos, respondeu com insolência: não sou príncipe nem rei, isto sim, imperador. Embora não houvesse príncipes entre os nativos, respondeu com insolência: não sou príncipe nem rei, isto sim, imperador. Bem, acontece que os negros eram, dentre eles haviam muitos príncipes. Os negros eram príncipes, princesas, dentre eles haviam muitos príncipes e princesas. Bem, acontece. Bem ou mal, a verdade é que entre os negros haviam muitos príncipes e princesas. E nós os governamos. Tópico 11. Fica para amanhã.